Olá, alunos. Estou aqui novamente para explicar um pouco sobre um conteúdo que prometi fazer para vocês aí, que é a Lei de Diluição de Ostwald, tá? Na correção da prova aí do terceiro ano, nós fizemos essa questão aqui. Como que a gente chegou na conclusão da resposta? A conclusão da resposta ela foi da seguinte maneira. A gente observou a constante, né? Então, a maior constante, que era essa daqui, a gente considerou, como era uma constante de ácido, né, quanto a constante é mais próximo de 1, né, quanto é maior que 1, né, quando é maior que 1, ela fica para o lado dos produtos, né? Essa aqui é menor que 1, né? A tendência dessa reação química é para ir para o lado dos reagentes. Só que comparando as três, que são todas menores que 1, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem para vocês poderem ver aqui o sinal de menos, né? Todas essas aqui, elas não são menor que 0, viu, gente? Ela só é menor que 1. Então, a gente concluiu que se tivesse que escolher aqui uma que é mais ácida, então quem tem a maior constante. E aquela que é menor, que é menos ácida, é que tem a menor constante, que no caso essa é de menos 10. Essa aqui está no meio. Tá certo? E a gente concluiu também, por se tratar de um ácido, né, todas as substâncias, as três substâncias, elas estariam menores que 7. Então, se ela está menor que 7, eu já elimino duas aqui, ó, que está no final ou está no meio. Então, tem que ser menor que 7, só poderia estar com essas daqui. Então, como essa daqui é mais ácida, então a gente escolheu essa daqui, ó, o pH de 1, tá? É menor que o pH de 2, que é menor que o pH de 3, que é menor que 7. Ok? E a gente chegou nessa resposta aqui. Deixa eu pintar aqui o balãozinho. Tá? Por que eu estou explicando novamente isso aqui? Porque agora a gente vai trabalhar a constante de Ostwald. Tá? O que é a constante de Ostwald? É a gente chegar no pH. Então, eu quero saber o pH que eu tenho nesta solução. Nessa solução aqui. Eu quero saber o pH dessa e eu quero saber o pH dessa aqui também. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a constante de Ostwald. Daqui a pouco a gente volta nessa questão aqui. Vou puxar um pouco para fazer o desenho lá embaixo. Ó. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é do equilíbrio iônico. Então, quando a gente fala em equilíbrio iônico, pessoal, a gente está falando de cátions e ânions, tá? Já começa a ideia. Então, vamos trabalhar aqui o equilíbrio iônico de um ácido HX, que entra em equilíbrio, formando H+, mais X-. Tá? Tudo que eu aplico no ácido, eu também posso aplicar em uma base. Então, vou colocar aqui, ó, YOH, que entra em equilíbrio químico, formando Y mais OH menos. Então, nessa solução aqui, o que nós temos? Nós temos o H+, esse H+ aqui, ele que caracteriza que a solução é ácida. Tá? E nós temos aqui o OH-, ele que caracteriza que essa solução aqui, ó, é básica. Tá? Ácido e base. Tá? E aí, o que a gente tem que procurar saber aqui? A força do ácido e da base. Tá? Quanto esse ácido aqui é forte? Quanto que essa base aqui também é forte? Né? Quanto mais
ele ionizar, né? Ou seja, quanto mais ele se transformar em H mais, X menos, ou em Y mais ou H menos, isso a gente chamamos de ionizar, porque isso aqui é um íon, né? Qual é o nome desse? Isso aqui é um cátion e o negativo aqui é um ânion, tá? Mais forte vai ser esse ácido e essa base, tá? E para isso, o que nós temos aí de conhecimento? Nós usamos aqui, ó, o alfa, tá? Esse alfa aqui nós chamamos de grau de ionização. Grau de ionização. Ele permite verificar a quantidade de ionização, né? Ou seja, se o ácido é forte ou fraco. Então, esse grau de ionização aqui, ele vai falar para a gente se o ácido ou a base é forte ou fraco. Tudo bem? Como que isso ocorre? Nós podemos fazer assim, ó. Quando o alfa ele for menor ou igual a 5%, se trata então de um ácido ou uma base fraca. Quando o alfa ele for 5% maior que... Deixa eu tirar esse alfa daqui, senão não vai dar certo. O alfa for maior, né? O alfa for maior que 5% e menor que 50%, eu estou falando aqui de uma base ou de um ácido moderado. Moderado. E se o alfa for maior que 50%, eu estou falando aqui de um ácido de uma base forte. Ok? Nós temos isso aqui. Então, quando eu trabalho com grau de ionização, eu estou falando sobre isso. Então, como que a gente chega nesse grau de ionização? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, deixa eu diminuir aqui a minha caneta, que eu tenho aqui, ó, 100 para reagir, aqui desse HX, tá? E depois eu vou obter aqui 2H+, e 2X-, tá? O que seria o alfa? Alfa seria igual, tá? O que reagiu dividido pelo início. Então, nesse caso aqui, ó, o que reagiu? Reagiu 2. Então, ficaria 2 dividido pelo início, que é 100. Tá? 2 dividido por 100, o que eu tenho aqui? Eu tenho 0,02. Tá? Se eu passar esse número para porcentagem, vou multiplicar por 100, é igual a 2%. Ou seja, 2%, tá, é menor que 5%. Então, esse meu ácido aqui, ele seria considerado o quê? Fraco. Tudo bem? Então, pensando nisso, o que eu posso fazer? Eu posso bolar uma formulazinha, deduzir uma fórmula, que eu use isso sempre, né? Quando eu falo de molaridade, vou colocar aqui, ó, molaridade é igual a quantidade de matéria dividido por volume por litro. Ok? Então, eu posso falar que aqui nesse 100 eu tenho uma molaridade. Então, eu vou colocar aqui, ó, a letra M. Quero que vocês entendam, tudo que eu faço aqui serve para esse lado também. Tudo que eu faço desse lado serve para esse lado. Eu só estou aproveitando aqui a equação química. Tá?
aqui no caso, eu vou determinar o alfa da base, porque se trata de OH, então seria uma base. Então eu tenho aqui o M, aqui eu vou ter a concentração do meu cátion, e aqui eu vou ter a concentração do meu ânion, que é a minha base. Tá? Aí se eu estou querendo achar o alfa, né? O alfa aqui, o que eu faço? Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei o alfa, eu peguei esse 2 e coloquei sobre 100. Então, eu vou pegar aqui o meu OH e vou dividir aqui, ó, como se fosse o 100, eu vou colocar esse meu M aqui, ó. Tá vendo que esse M aqui é todo estilizado para eu poder saber que eu estou falando de molaridade. Aqui, então, eu tenho uma formulazinha que eu posso usar sempre. Né? Então, eu posso ter o alfa é igual a concentração de H+, dividido pela molaridade. Posso mexer um pouquinho nessa fórmula aqui, ou seja, eu posso pegar aquele OH ali, ó, colocar aqui OH menos, tá? É igual a alfa vezes o M. E a mesma coisa para o ácido. H+ é igual, tá? O alfa vezes o M. O que faz numa fórmula dá para fazer na outra. Tudo bem? Eu só passei esse M aqui, joguei para cá, tá dividindo, passei para o outro lado, multiplicando. Então, ó, agora eu tenho aqui uma formulazinha para eu achar o grau de ionização. Ok? Então, voltando aqui para... Já deixei a aula aqui já meio que preparada. A gente deduziu essas duas aqui na tela anterior. Ó. Concentração de H+ é igual a alfa vezes molaridade. Concentração de H- é igual a alfa vezes a molaridade. Lembrando que alfa, vou colocar aqui em cima, alfa é o grau de ionização. Tá? A gente está trabalhando o grau de ionização. Né? Lembra que na aula eu falei que é um pouquinho mais complicado, mas depois que a gente chega na fórmula, aí é fácil fazer a aplicação. Tá? Então, eu vou trabalhar como exemplo essa equação química aqui. Então, eu vou fazer a lei de diluição de Ostwald. Para que serve essa lei de diluição? Para a gente achar a constante de ionização. Achar a constante de ionização de um ácido e de uma base. Tá? Que nem está lá no exercício. Lá no exercício, nós temos a constante de ionização do ácido. Né? Se a gente observar no exercício, daqui a pouco a gente vai voltar nele lá, ele está Ka. Por que Ka? Porque é uma constante de um ácido. Se fosse uma base, estaria lá Kb. Tá? Então, o equilíbrio químico a gente faz de que forma? Em vez de número, eu vou usar letras. Então, na mesma forma que a gente usou lá no exercício anterior, lá no exemplo anterior, eu vou colocar aqui, ó, início. E vou colocar o M aqui, ó, de uma molaridade qualquer. Lá naquele lá eu usei 100, mas aqui estou usando M. Como é o início de uma reação química, eu tenho lá o reagente, mas eu tenho 0 de produto, ó, 0 em um e 0 em outro. Depois, no segundo momento, eu vou ter lá o que reagiu e o que formou. Tá certo? O que reagiu e o que formou. Então, ó, lá naquela aula que eu falei sobre equilíbrio químico, lembra que eu coloquei aqui, ó, o X, né?
menos x, aqui x, né? Aqui é a mesma coisa, a reação aqui, ó, vou colocar em vermelho para ficar destacado, ela é 1 para 1, ó. Eu tenho 1 aqui, eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui. Isso quer dizer que lá embaixo também tem que ser para 1. Só que em vez de usar x, quem que eu vou usar? Eu vou usar alfa menos molaridade, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o alfa, tá? Vezes a molaridade. Porque lá na tela anterior, eu deduzi o que reagiu, não foi o H+. Então, o H+, o X-. Então, alguma coisa eu vou ter que tirar desse daqui para obter isso. E esse alguma coisa é o alfa vezes M. Como a reação é 1 para 1, então aqui eu também vou ter que ter alfa vezes molaridade, alfa vezes molaridade. Tudo bem? E depois eu vou ter meu equilíbrio. Vou ter meu equilíbrio aqui. Tá? Aqui no meu equilíbrio, então, eu vou ter M menos alfa vezes M aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, esse M em evidência, eu vou ter que alfa vezes M menos M. Estou colocando ele em evidência aqui. Se eu colocar aqui, ó, o M em evidência, então, M dividido por M dá 1. Menos M dividido por M dá 1. Vezes alfa dá alfa. E fecha aqui o parênteses. Então, coloquei esse meu M em evidência. Então, eu posso dizer que eu tenho M, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz esse aqui de baixo menos esse M aqui, né? A 1 menos alfa. Então, eu tenho alfa vezes M menos 0, dá ele mesmo. Alfa vezes M. Alfa vezes M menos 0 dá ele mesmo. Alfa vezes esse M aqui. Aqui, então, eu achei o equilíbrio. Aí, obtendo isso, o que eu posso fazer? Deixa eu cortar aqui. Eu posso fazer a minha constante. Então, vou fazer aqui, ó, Ka é igual, tá, a alfa vezes M vezes alfa vezes M, dividido por M, 1 menos alfa, e fecha parênteses. Ka é igual, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso cortar esse M com esse M aqui. Então, eu cortei. Tá? Vou fazer alfa vezes alfa, vai ser alfa ao quadrado, vezes esse M que sobrou, dividido por 1 menos alfa. Então, aqui, ó, eu acabei de encontrar a minha constante de Ostwald. Esse pode ser Ka e também pode ser Kb, tá? Essa mesma formulazinha aqui. Ok? Então, só para não haver dúvida, eu posso fazer Kb, que é base, é igual a alfa ao quadrado vezes M dividido por 1 menos alfa. Tudo bem? Agora, eu vou explicar para vocês como que a gente determina se é fraco ou se é forte essa base, esse ácido. Como que funciona aqui? Fiz as minhas anotações aqui. Então, se eu pegar, vou secar isso aqui também para ficar bem definidinho. Vou pegar aqui, ó. Se esse 1 menos alfa aqui, ó. Se o meu alfa for igual a 5%,
esse meu alfa aqui, ó, eu vou colocar ele igual a 5%. Isso quer dizer que ele vale, né, 5% é a mesma coisa que o quê? 5 dividido por 100. Então, isso é igual a quanto? 0,05. Então, se eu pegar 1 menos 0,05, tá, vai dar 0,99 alguma coisa. Então, pessoal, é insignificante aqui, ó. Então, quando se trata de uma base ou de um ácido fraco, tá? Fraco, qual a fórmula que eu vou usar? Eu vou usar somente, né, constante é igual a alfa ao quadrado vezes m. Quando for forte ou moderado, né, que é maior de 5%, aí sim eu vou usar constante é igual a alfa ao quadrado vezes m dividido por 1 menos alfa. Aí eu uso isso daqui para achar o ácido forte. Então, a notícia boa é que sempre, na maioria das vezes, a gente vai usar isso daqui, ó, Ka barra Kb. Né? Constante do ácido, alfa ao quadrado vezes a molaridade, para a gente achar o pH dessas constantes. Né? Com isso, vou fazer aqui bem bonitinho. K é igual, que é a constante, alfa ao quadrado vezes m. Com esta fórmula aqui, geral, que é a forma de diluição de Ostwald, eu consigo achar o pH dessas reações químicas que tem aqui em cima. Deixa eu melhorar aqui a imagem dessas reações químicas que eu tenho aqui em cima. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham na cabeça é como a gente vai chegar no pH usando esta fórmula aqui. Constante é igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade. Aí, olhando para essa formulazinha aqui, o que eu tenho? Eu já tenho a constante, eu tenho Ka. Então, eu vou usar aqui, ó, é o Ka. O que eu tenho também? Ó? Eu tenho a minha molaridade aqui, ó, mol por litro, 0,01, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Tá? 10 elevado a menos 2. Com isso, a gente consegue resolver, né, chegar à conclusão desse exercício. E a gente vai fazer isso um por um. Então, a gente vai pegar aqui o primeiro. É igual. Tá? Aplicando essa fórmula aí, como eu tenho a constante aqui, de K, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse m para cá, dividindo. Então, vai ficar alfa ao quadrado é igual a constante do ácido dividido pela minha molaridade. Então, alfa é igual a raiz quadrada, né? Vou tirar esse exponencial aqui, eu vou passar para cá como raiz. Constante do ácido, então vou fazer do primeiro ácido ali, ó, que é 10 elevado a menos 2. Aquele 1 na frente para mim é irrelevante. Dividido, tá, por 10 elevado a menos 2. Alfa é igual, quando eu faço essa continha aí, o meu resultado vai ser igual a 1. Né? Porque, ó, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Como o grau de ionização, tá, ele não dá a porcentagem. Eu tenho o grau. Para eu transformar em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, eu tenho esse 1%. 1%. Ok? 1% não, desculpa. Viajando na maionese aqui. Quando eu multiplico por 100, eu tenho o meu 100%. Isso quer dizer o quê?
Desse 0,1 que reagiu aqui, ó, 0,01 que reagiu, eu vou obter 0,01 de ácido e 0,01 desse ânion aqui. Então, eu tenho 100% de ionização do meu ácido. Isso significa dizer, então, que eu tenho uma concentração de H+, igual a 10 elevado a menos 2. Se eu tirar o pH disso aí, pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, fica menos log de 10 elevado a menos 2. Então, meu pH aqui é igual a 2. Então, eu achei o pH aqui, ó, da minha primeira. Meu pH aqui, ó, da minha primeira, para essa constante aqui, ó, meu pH é igual a 2. Beleza? Agora vamos fazer para as próximas aqui. Vou fazer a segunda aqui, ó. Segunda. Então, eu já vou aproveitar a formulazinha que já está pronta ali, ó. Então, eu vou colocar alfa é igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 2. Então, aqui nós temos o quê? Alfa é igual a raiz quadrada. Isso aqui, ó, eu posso dar uma melhorada. Eu posso pegar 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a mais 2. Né? Aí vai ficar como? 2 vezes 10 elevado a menos 2. Alfa é igual. Né? Isso aqui, se eu fazer a raiz quadrada disso aqui, vai dar igual a 0,14. Então, isso aqui é o meu grau de ionização, 0,14. Multiplicando por 100, tá? Eu vou obter 14%. Então, eu vou pegar a minha molaridade, 0,01. Então, o que vai ser transformado em ácido daqui? 14%. Tá? Então, se eu pegar... eu vou pegar aqui, então, 0,01 e vou multiplicar por 0,14. Isso aqui vai ser igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Aí eu vou tirar o quê? pH é igual, tá? Isso que eu acabei de achar aqui, pessoal, é a minha concentração de H+, que é 14% da molaridade. Então, o pH é igual ao quê? Menos log de 1,4 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, ó, aqui eu sei que o meu pH, aproximadamente, ele vai ser de 2, algum número aqui. Por quê? Eu preciso fazer o log de 1,4. Aí nós sabemos que o log de 2 ele é igual a 0,3. O log de 1 é 0. Então, ó, entre 2 e 1 eu estou na metade mais ou menos aqui, né? 1,5, 1,4, 1,5 tal. Então, eu posso considerar aqui 0,15, aproximadamente 0,15. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 0,15, tá? Mais 3 daqui meu pH, igual a 2,85. Então, o meu segundo pH aqui que eu achei é igual a 2,85.
E agora vamos aqui para o terceiro. Vou tentar fazer aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho a tela para ajudar. Vamos ali para o terceiro. O terceiro aqui é o seguinte. Alfa é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a menos 10, tá? Dividido por 10 a menos 2. Alfa é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado, né? Se eu subir esse 10 a menos 2 aqui, vai ficar 10 vezes 2, vai ficar 10 elevado a menos 8. Alfa é igual, se eu tirar a raiz quadrada disso daí, vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? É muito simples, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Tá? E reduziu aqui o exponencial aumentou, né? Ele pela metade. O dobrou, né? Na verdade, dobrou ali aquele valor. Tá? Então, agora eu vou pegar isso aqui, vou multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, eu vou ter 0,02%. Então, ó, esse ácido aqui, ele é bem fraquinho, ó, 0,02%, é muito fraco, tá? E outra coisa que eu esqueci de comentar, nem sempre um grau de ionização elevado quer dizer que o pH, né, que o ácido ele vai queimar, que ele vai acabar com a pele de uma pessoa, viu? Não quer dizer isso também não. Depende do ácido que está sendo usado. Então, aqui eu tenho 0,2%, então eu vou pegar a minha concentração aqui, 0,01, tá? Quanto que ionizou? 0,02%. Então, eu tenho que pegar aqui, 0,01 e multiplicar por 0,0002, né? Que eu estou multiplicando, né? Quando eu falo 0,2%, é a mesma coisa que 0,02 dividido por 100. Tá? Isso aqui é 0,2%. Por isso que eu adicionei aqui 2 zeros a mais, porque eu já fiz essa divisão aqui da porcentagem. Né? Feito isso, eu vou ter aqui um resultado de 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Então, isso que eu acabei de achar aqui foi a minha concentração de H+. Então, aplicando a fórmula do pH, pH é igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 6. Acabamos de ver aqui, pH é igual a menos log de 2. Log de 2 é 0,3. 0,3. Mais, né, porque menos com menos dá mais, log de 10 a sexta, que é igual a 6. Né? Logo, meu pH aqui vai ser igual a 5,7. Então, meu pH aqui, dessa constante aqui, é igual a 5,7. Então, conferiu com a resposta que a gente dá. O pH 1, tá? Ele é menor do que o pH do 2, o pH do 2 é menor do pH do 3, e o que é menor que o pH do 7. Só que aqui agora, a gente fez a resposta, né, por pH, a gente achou o pH de cada um. Né? Então, espero que vocês achem interessante essa parte de constante de ionização. Eu sei que ela é bem difícil, tá? Aqui eu fiz toda a dedução da forma de Ostwald, né? Desde o princípio, fiz lá o reagente, o equilíbrio químico, né? No início, na hora de que está acontecendo a reação química e no equilíbrio químico,
para vocês tentarem entender um pouco melhor como funciona o equilíbrio químico nas reações químicas que ocorrem ionização, ou seja, a liberação de H+ e OH-, formando, né, a constante Ka, que é do ácido, e a Kb, que é da base, tá bom? Espero que vocês curtam aí essa explicação. Até a próxima, pessoal.